Desde 2019, com a publicação pela Companhia das Letras de A Fúria, da Silvina Ocampo, nós, leitores brasileiros, temos a oportunidade de conhecer este que é um dos grandes nomes da literatura argentina do século XX. Mas por que é que a Silvina Ocampo é um grande nome? Quem foi ela? O que ela produziu? E o que são esses 34 contos que estão aqui em A Fúria? É sobre todos esses assuntos que eu vou falar aqui no vídeo. E vou falar principalmente da vida para depois falar da obra, porque a vida da Silvina tem tudo a ver com a obra dela. A Silvina, ela é a mais nova de uma família de 6 irmãs, a família dos Ocampo. Essa era uma família riquíssima ali na Argentina do século XX, que conseguiu proporcionar para as filhas uma vida muito abastada e muito intelectualmente rica. Elas tiveram a melhor educação possível, elas estavam a par de todos os desenvolvimentos intelectuais da época e por isso ela e a irmã mais velha, Vitória, se afeiçoaram logo às artes e à vida intelectual. Essa irmã mais velha, a Vitória Ocampo, que chegou a se corresponder com Virginia Woolf, até está saindo agora um livro dela com correspondências com a Virginia Woolf no Brasil, ela foi muito importante para a cultura argentina porque ela esteve à frente da revista Sur. A revista Sur foi uma revista que ali em meados do século XX, na época do peronismo, foi muito importante para consolidar o modernismo na Argentina, para pautar a discussão intelectual naquele país e trazer grandes inovações, para agregar pessoal, para agregar conhecimento, para agregar esforços. Silvina se desenvolveu nesse ambiente, portanto, muito rico, com muitos empregados, numa casa muito grande, com tudo à mão, mas também com muito conhecimento, e essa figura da irmã que era uma figura muito solar e que a obscurecia. Isso somado ao fato de que ela era a irmã caçula, o que já traz um certo obscurecimento a depender da situação. Mais pra frente, a Silvina Ocampo, depois de um primeiro interesse pela pintura, vai sim se desenvolver na literatura, ter a sua literatura toda própria, mas no âmbito pessoal, ela vai se casar e ter um casamento de vida inteira, todo atribulado, todo cheio de questões, com outro grande escritor argentino, o Adolfo Bioy Casares. Adolfo Bioy Casares, que por sua vez vai ser amigo, e portanto essa pessoa também vai ser muito próxima da Silvina, amigo do Jorge Luis Borges, talvez o grande escritor argentino dessa turma toda. E era assim, uma amizade não só do tipo, fulano conhece cicrano e de vez em quando eles falam entre si, não. O Borges ia jantar na casa deles quase todos os dias. Era uma coisa assim, quase como se o Borges fosse da família dos Ocampo. Então a Silvina Ocampo, ela cresce nesse ambiente em que ela já era uma figura periférica, por ser caçula. Depois, na vida intelectual, existe uma irmã que está ali para obscurecê-la. E na vida pessoal barra profissional, existem esse marido e esse amigo do marido que também estão ali para obscurecê-la. Fica, portanto, a pergunta. A Silvina Ocampo resolveu viver à margem, observar a realidade desde as margens, porque ela foi empurrada para lá? Ou essa foi uma escolha ou uma conjugação de ambas as coisas? A resposta a essa pergunta é extremamente importante porque vai ser essa a característica decisiva da literatura da Silvina Ocampo. Me parece que a Silvina Ocampo, tendo sido empurrada para as margens, percebeu que ali, a partir da periferia do lugar, seria possível observar certas coisas com tranquilidade, com argúcia, coisas que ninguém via de outro ponto de vista. E por conta disso, ela, que primeiro foi empurrada, decidiu ficar nesse lugar e adotou esse lugar como seu ponto de vista privilegiado. Então a Silvina Ocampo, ali às margens, vai começar a escrever os seus contos. Ela escreve também poesia, há relatos de quem leu a sua poesia de que a sua poesia é bem diferente dos contos. E justamente por conta desse obscurecimento triplo, ela só chega ao Brasil de fato agora em 2019, apesar de já ter morrido há vários anos, ter vivido uma vida longa ao longo do século XX e já ter tido reconhecimento em vida.
Aqui a gente tem 34 contos. Primeiramente, é preciso dizer que A Fúria não é o primeiro livro da Silvina Ocampo. A Fúria é um livro de 1959. Antes dele já haviam saído outros 2 livros de contos e outros 5 livros de poesia. As Convidadas, que é o outro livro dela que a gente tem disponível aqui no Brasil, foi publicado posteriormente, em 1961. Portanto, a gente não tem a obra inaugural da Silvina em mãos, mas tem uma de suas grandes obras, uma das obras que ajudaram a notabilizá-la, a consolidá-la ali no meio literário, apesar de todos esses senões que eu já mencionei. O que é que na vida reflete na obra e como é que ela constrói esses contos? Eu vou passar aqui para vocês uma impressão geral do que pauta esses contos, porque por se tratar de um livro de 34 contos, é sempre mais difícil nesse formato de vídeo resenha tratar sobre os contos pormenorizadamente. Mas é possível dizer que existem umas características gerais muito marcantes, e essas características são as seguintes. A gente tem aqui uma prevalência da domesticidade, ou seja, do ambiente doméstico, das figuras que habitam o ambiente doméstico e da infância. Por quê? É como se a gente tivesse uma menina Silvina Ocampo que mora numa mansão cheia de gente. Existem os mordomos, as empregadas, as babás, as passadeiras, os motoristas, as modistas, o encanador, o carteiro, todas essas figuras que transitam do mundo pelo ambiente doméstico e principalmente no ambiente doméstico muito abastado, né, que pode ainda mais contar com a ajuda dessas figuras. Essas figuras elas sempre aparecem. O ambiente doméstico sempre aparece. E ainda que a gente não tenha exatamente o ambiente doméstico, é fácil rastrear o ambiente externo em que a história está se passando como um ambiente que resulta de alguma coisa que começou na casa. Então, a gente tem esse olhar que parte da casa e dos acontecimentos que nela transitam. E a gente tem esse olhar da infância. E o que eu quero dizer com esse olhar da infância? A gente tem aquele olhar muito livre que as crianças têm para as coisas e que simplesmente descreve a realidade, descreve o que está sendo visto, descreve o que está sendo visto sem filtros. Porque a criança, a princípio, ela não tem todos os preconceitos, ela não tem inculcada em si todas as regras, todos os ditames morais que depois vão pautar a nossa vida de adulto. Então, ela consegue ser engraçada, às vezes, falando o que pensa, sendo irreverente, não distinguindo tão bem entre o bem e o mal, rindo daquilo que não é para rir, chorando com aquilo que não é para chorar. Ela é muito aberta ao mundo na sua avaliação e na sua percepção. Aqui, o narrador da Silvina Ocampo, mesmo quando ele não é uma criança identificável, ele tem essa liberdade de olhar. E nisso ele também tem a liberdade de se divertir com o mal, de não ter uma distinção muito clara entre o bem e o mal, de ser cruel, de ser sádico. Esse é um olhar, mas a gente tem de fato muitas crianças transitando por esses contos. Crianças também com grande liberdade, fazendo o que lhes dá na telha, inclusive coisas ruins, coisas que nós consideraríamos más. Então, são crianças que ainda estão fora das leis morais que regem a vida dos adultos. Vejam, somando, a gente tem então um ponto de vista que é feito a partir da periferia. A periferia, no caso, é principalmente a periferia da casa. Esse olhar periférico, ele olha para as pessoas que transitam por essa casa e ele olha com muita liberdade e começa com uma imaginação muito vívida a imaginar o que poderia acontecer se tal coisa se passasse com fulano. Então, a criança olha para a modista e imagina, olha, como seria se a modista fosse colocada num porão e dentro do porão fosse liberado um rato? E aí surge uma história. Não existe essa história aqui no livro, mas várias histórias seguem esse modelo de pensamento. Eu tirei esse insight de um vídeo da Aline Aimee,
cuja referência eu deixo desde logo aqui embaixo, e é o insight segundo o qual esse olhar da infância é um olhar que ainda não está pautado pelo superego freudiano, por essas leis morais. Então é uma possibilidade da gente acompanhar esse desenvolvimento psicológico também. Essa questão do pré-superego, da grande liberdade da infância como um momento especial, um momento privilegiado de percepção do mundo. E falando em infância, continuando nessa linha da infância, é preciso dizer que a Silvina Ocampo é constantemente comparada ao Borges, que era esse amigo dela, e ao Cortázar, que era um escritor contemporâneo. Por conta justamente desse insólito que surge. São contos que retratam a realidade, mas nessa realidade acontecem coisas muito inusitadas, acontecem coisas assim inesperadas, o verdadeiro insólito, um flerte com o fantástico, coisas que parecem impossíveis, muito imaginativas acontecem. Eu acredito, não que eu conheça tanto do Borges, talvez um pouco mais do Cortázar, mas ainda assim passível de crítica o que eu vou falar, que a Silvina Ocampo tem uma voz muito própria, mas está muito mais próxima do Cortázar do que do Borges. Porque o Borges, ele é sim intelectualizante, mas ele, mais do que intelectualizante, dentro desse intelectualizante, ele escolhe certos temas pelos quais ele vai ser obsessivo e vai trabalhar e retrabalhar esses temas. A Silvina Ocampo, pelo menos a partir da leitura que eu fiz de A Fúria, eu não consegui perceber assim um monotema, né? um teor monotemático nela, ou certas taras. Essa característica da infância, não sei se chega a ser o equivalente, por exemplo, ao interesse que o Borges tem pelo tempo, pelo infinito e coisas do tipo. Eu acho que é mais um lugar de onde a Silvina Ocampo parte do que um tema exatamente, apesar de também ser um tema. Já em relação ao Cortázar, eu acho que há uma semelhança maior, porque mais do que o monotema, existe esse inusitado que parte de diferentes situações e essa grande capacidade imaginativa. Apesar da Beatriz Sarlo pensar o contrário, eu considero o Cortázar mais imaginativo e menos óbvio, às vezes, do que o Borges. É mais fácil você identificar a repetição de temas no Borges do que no Cortázar. E assim, o próprio Cortázar tem uma visão muito específica do que seja a infância. Todo o exercício literário do Cortázar é no sentido de você voltar para aquele estado infantil em que a percepção é muito aberta e em que, por conta da ausência de regras, de conceitos e de preconceitos, você consegue perceber coisas que os adultos não conseguem. A criança, ela, a princípio, ela vê uma cadeira, ela ouve a palavra cadeira, mas não necessariamente ela associa uma coisa à outra e de forma indissociável. De modo que ela pode observar o objeto cadeira e dar-lhe outros nomes, ou imaginar a partir da palavra cadeira outros objetos. Isso é todo um campo de liberdade que, com o fim da infância, se perde. E isso não é bacana para a literatura, isso não é bacana para o pensamento. Existe um nonsense também que permite com que a gente regresse a esse campo de liberdade da infância. Porque na infância, por exemplo, a gente canta aquelas musiquinhas que não têm um sentido definido, que são mais expressões verbais, um larará, larari, papapá. São sons, principalmente sons em estado puro. E existe toda uma tradição que é também do Cortázar, mas também do teatro do absurdo, que olha para esses sons puros, para essas brincadeiras verbais, e vê aí todo um campo de possibilidade de expressão, justamente porque é uma pré-história da expressão e garante assim maior liberdade a quem está utilizando essa linguagem. Então a Silvina Ocampo, nesse sentido, ela consuma o projeto que seria do Cortázar, porque ela fala desse lugar da criança, sobre as crianças e com essa imaginação tão vívida e tão cruel às vezes. Uma vez que essa crueldade infantil acaba chamando a atenção nos contos da Silvina, aqui em A Fúria principalmente, a gente precisa pensar um pouco na crueldade retratada na literatura,
Não às vezes, não que exista essa discussão em torno da Silvina, mas uma discussão mais ampla. Não às vezes como um incentivo à crueldade, um incentivo à violência, mas como um exercício de sublimação, ou seja, existe um impulso de violência, existe um impulso destrutivo na humanidade. Se esse impulso não for simbolizado, não for trazido para o campo intelectual, artístico, das ideias, é capaz de ele vazar e acabar se tornando violência de fato. Portanto, rir um pouco de nervoso com certas situações cruéis que a Silvina Ocampo retrata, escrever e ler isso são formas de você ficar um pouco mais leve, de você dar vazão a esse sentimento, a esse impulso que existe em você e que precisa ter uma canalização melhor do que a passagem da ideia ao ato. Já mencionei aqui que os críticos que entendem bastante da Silvina Ocampo fazem uma distinção entre a sua poesia e a sua prosa, como se a sua prosa fosse toda inventiva, como é, e a poesia um pouco mais tradicional. Uma outra característica que se atribui a Silvina é uma certa capacidade pictórica, afinal de contas ela se inicia na juventude na pintura, chega aí a Paris para estudar pintura, então ela sempre teve também um olhar que é o olhar das artes plásticas, isso se reflete na sua literatura. E outra característica seria o seu ouvido absoluto, ou seja, a sua capacidade de ouvir como as pessoas conversam nas ruas, como as pessoas dialogam e trazer isso para a literatura, né? Em diálogos, em formas de expressão que não soam artificiais, mas soam muito naturais e que são o exato retrato do que está ali à volta. Dentro dessa história da crueldade, do ambiente doméstico, a infância, é preciso mencionar também que a Silvina sempre teve um fascínio por esse outro radical. E quem era esse outro radical no caso dela? Os pobres. Sendo ela uma menina rica, quando ela via os pobres, via os pedintes, os mendigos, ela ficava fascinada com aquelas pessoas porque eram muito diferentes dela. E ela também costumava ficar imaginando situações e até pregando peças nessas pessoas. Existe esse lado cruel, mas é um cruel que é misturado com fascínio e o fascínio que vem da infância. Aqui no canal eu já comentei extensamente sobre a vida da Silvina Ocampo, porque a Mariana Enríquez, uma grande escritora argentina da nossa época, ela escreveu esse perfil sobre a Silvina, que é muito interessante, porque a vida da Silvina é cheia de acontecimentos insólitos, assim como os dos seus contos. Ela está rodeada por essas figuras famosas e, portanto, viveu no epicentro de tudo, ainda que às margens. Então essa biografia é uma delícia, existe todo um vídeo aqui no canal só para ela. Mas eu gostaria, para fechar esse vídeo, de ler um pequeno trechinho em que a Mariana Enríquez vai trazer para nós quais são essas principais características da literatura da Silvina. E eu acho que é com essa chave de leitura que você tem que ir para os contos e ela vai abrir vários caminhos interpretativos para você. Na página 61, algumas das constantes na narrativa de Silvina Ocampo já aparecem. A guerra entre adultos e crianças, as casas, há uma verdadeira obsessão pelas casas em sua obra, a casa como último refúgio e também como o lugar que, quando se transforma em inimigo, é o mais perigoso de todos. O gosto pelo detalhe e aquela crueldade que costumavam atribuir a ela com furiosa insistência e que chamava sua atenção. Talvez porque não lhe parecesse crueldade, talvez porque lhe parecesse um jogo, um exagero. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deem um like, deixem seus comentários, se inscrevam no canal e até mais.